Educa Esporte. Olá pessoal, já estou aqui na área para mais uma edição do Educa Esporte. E hoje comigo, Viviane Marim, cobrindo as férias do nosso craque Wesley. O Educa Esporte está no ar para Campinas e outras 48 cidades da nossa região metropolitana. E a gente abre o programa em clima de Copa do Mundo. Os moradores da Vila São Martim se uniram para pintar uma das ruas do bairro em celebração ao Mundial de Futebol. A ação reuniu representantes da comunidade, estudantes e equipes da EMF Edson Luiz Lima Souto e do SEI Domingos Walter Schmidt. O resultado desse trabalho você confere comigo agora. O clima de Copa do Mundo está no ar e aqui na Vila São Martim também tomou conta das ruas. Em uma ação coletiva que reuniu toda a comunidade, os estudantes do SEI Domingos Walter Schmidt e da EMF Edson Luiz Lima Souto ajudaram a transformar o asfalto em um grande cenário de alegria, criatividade e torcida pela nossa seleção canarinho. O que você sente aqui com a Copa? Parece um ambiente mais feliz, assim, mais alegre. Eu me sinto alegre de sair da escola um pouco para pintar com os amigos. Você tem ideia do que vai pintar? A bandeira do Brasil e o campo. Estrelas e a bandeira do Brasil foram as mais escolhidas e renderam grande envolvimento dos estudantes e de seus familiares. A mãe do Rafael gostou da iniciativa e também participou da produção artística. Eu achei sensacional, porque é um momento de unir, a comunidade, a escola e as crianças para fazer uma tradição tão antiga, né? Eu lembro de quando eu era criança, quando a gente pintava a rua lá de casa. E faz tempo que eu não via isso aqui na região. Desenvolve também algumas atividades pedagógicas. Exatamente, a pintura, as formas geométricas, esse contato com os amiguinhos e com a família junto também, né? Aprovado. Aprovadíssimo. A professora de Educação Infantil Bruna, do SEI Domingos Walter, aproveitou o envolvimento dos estudantes para desenvolver a atividade de forma pedagógica com os alunos da escola. Casou com algumas coisas que a gente está estudando. Então a gente tem estudado no PESCO, algumas coisas de território, de intervenção no território, e a gente fala, nós queremos. E convidamos a EMF, o Edson, para participar também. E aí o Edson Luiz vem com 3 turmas também. Então a ideia é ter também espaço de lazer. Depois, se você vê o quintal do SEI, é muito pequeno. Então a gente tem intenção de fechar a rua para brincar aqui depois. Então tem amarelinha, verde, amarela, tem um caracol, tem os temas da Copa, mas tem algumas intervenções pedagógicas para a gente usar, para brincar, para as crianças ocuparem esse espaço fora também. Para o seu Alcidino e a sua irmã Vera, o colorido da pintura e a decoração em frente à casa são ainda mais especiais, já que ela leva o nome em homenagem à mãe deles. Eu estou vindo aqui pertinho do seu Alcidino, que sentou aqui e está observando tudo. O que a senhora acha dessa atividade aqui sobre a Copa? Isso aí é ótimo para nós, é uma grandeza, viu? Nós somos brasileiros, nós somos festivos, nós somos apoiadores das coisas que é bom para todos nós. Nós temos que acreditar. Não pode perder a fé. Não pode perder a fé, nós temos que acreditar naquilo que nós temos, né? Sem dizer, eu não vou participar, não gosto, porque não, tem que acreditar. É assim que as coisas dão certo. E aqui é a rua que eu moro, é o nome da minha mãe aqui dessa rua, né? Antônio Souza Pereira, mora aqui há 50 e tantos anos, né? É o nome da sua mãe, essa rua? O nome da minha mãe, graças a Deus. Então tem aí um gostinho especial. Tem. Nossa, faz tempo que não tinha esse movimento aqui na minha rua, porque antigamente a gente fazia festa junina aqui na rua, mas assim, pintura de rua com as crianças nunca houve, é a primeira vez. Então eu acho assim, isso muito satisfatório, né? Eu fui uma das que foi nas casas pegar os nomes das pessoas, né, as assinaturas, para poder ter esse momento aqui tão importante, né? Então eu fico muito feliz, né, de morar aqui nessa rua, com o nome da minha mãe e mais, né, esse movimento aqui na frente da minha casa. Também estou deixando meu desenho aqui porque eu acredito nessa 6ª estrela. E estou ajudando a comunidade a transformar esse espaço num cenário de convivência e integração. A comunidade e os vizinhos todos foram envolvidos, foram perguntados, todos aceitaram, se mobilizaram para a doação de tinta, conversaram com a associação doou. Então aqui no nosso quarteirão tem a associação, o posto, a escola de educação infantil, a EMF, todo mundo está envolvido
mas os vizinhos também. Então estamos aqui para fazer algumas intervenções na rua, de copa e algumas brincadeiras também que nós temos no chão. A pátria está no coração de cada um, então aquilo que foi feito para a gente quando era pequena, então a gente tem que fazer hoje com as crianças, né? Essas crianças que estão aqui hoje. Então o Centro de Saúde articulou tanto com a creche, tanto com a escola, para poder ter esse dia, né, de pintura na quadra, esse lindo dia com muito amor, com esse sol maravilhoso. E está aqui acontecendo e sendo realizado com a presença de todos. Daí também fortalece a fé no Hexa, quem sabe? Hexa! Eu tô confiante. Esse ano, que nem essa galera tá esperando, a gente tá com o grito engasgado para gritar. Hexa! Mais de 160 alunos do ensino fundamental das escolas municipais de Campinas participaram da edição 2026 do Festival de Ginástica Artística. A atividade é uma das ações que integram a 18ª edição dos Jogos Escolares Municipais. Confira aí! Entre alongamentos, desafios e dedicação, a ginástica artística ajuda a desenvolver habilidades que vão além do esporte. A modalidade estimula a disciplina, a concentração e a convivência entre os estudantes. Estamos aqui para acompanhar o Festival de Ginástica Artística 2026. O evento reúne escolas municipais de Campinas a fim de promover o desenvolvimento de educação física, coordenação motora e até mesmo o incentivo da confiança nos pequenos. Neste ano, o festival reuniu cerca de 160 estudantes do ensino fundamental, um recorde de participação. Ao longo do dia, as crianças apresentaram movimentos e séries desenvolvidas durante as aulas de ginástica nas escolas municipais. A ginástica artística é um esporte muito completo, muito versátil. Ela desenvolve força, flexibilidade, resistência, equilíbrio, concentração. Isso é importante para desenvolver nas crianças, nos adolescentes, porque eles aprendem a controlar o corpo, a equilibrar, a concentrar. E isso serve não só para o esporte, mas também para a escola, para as atividades escolares do dia a dia. Então é um esporte que desenvolve essa atenção das crianças, né? É muito importante porque amplia o repertório motor das crianças. Elas já passam a fazer não só aqueles esportes tradicionais, que são mais fáceis, que requerem menos materiais, mas também um esporte mais complexo, né? Para oferecer para a criança uma possibilidade maior de práticas corporais, de vivências, de desenvolvimento de potencialidades, desenvolver mais potencialidades da criança. Então é importante que a ginástica também esteja na escola, não só na televisão, mas também no dia a dia dela na escola. O GEM já está na sua 18ª edição e já faz 3 anos que a gente traz a ginástica artística como um festival para estimular a vivência dessa modalidade nas escolas, né? Então, assim, é um conteúdo programado nas aulas de educação física. Na minha escola, ele faz parte do meu planejamento, né, como professor. Então, eu levo toda essa parte da ginástica artística como trabalhar o corpo, trabalhar a mente, tentar o desafio, porque não é fácil você ficar de ponta cabeça, não é fácil você fazer um rolamento, né? Você estimula a criança a desafiar e a compreender o próprio corpo naquilo que ela é possível fazer. E todo o esforço durante os treinos parece dar resultado. Além de aprender os movimentos, os alunos demonstram entusiasmo e interesse pela modalidade. Vocês gostam de ginástica artística? É muito legal, eu me divirto muito e eu acho que todo mundo que está aqui está bastante feliz. Você gosta de fazer ginástica? Quando você começou? Gosto, faz 2 semanas que eu comecei. E qual o movimento que você tem mais gostado de praticar? Rolamento. E você acha que a ginástica artística tem te preparado, desenvolvido em outras áreas? Sim, por causa do aquecimento, por causa da... a parte que você aprende vários movimentos diferentes que você pode usar para a vida toda. Eu acho importante porque é uma coisa que você se exercita muito bem, você fica em forma assim, e é uma coisa muito legal. E você pretende continuar fazendo ginástica artística? Sim. E você tem um sonho, talvez, de ser atleta?
Eu tenho. Eu quero, ganhar muitas medalhas. Eu gosto muito de competir. O interesse pela modalidade também acompanha o crescimento da ginástica artística no país. Nos últimos anos, o sucesso de atletas como Rebeca Andrade ajudou a popularizar o esporte e a inspirar uma nova geração de crianças a conhecer e praticar a modalidade. Esse evento é super importante para a gente, porque a ginástica é um esporte que eles não estão tão acostumados, né? Não é um esporte tão popular na escola. Então, muitos deles têm uma admiração pela Rebeca, Diego Hipólito, Daiane dos Santos, esses nomes assim, né? E acham que é uma coisa distante. E de repente a gente traz para perto deles isso, um esporte diferente, individual, que desenvolve um monte de habilidade física, mas também muita persistência, resiliência, enfim. E eu acho que estar nesse ambiente também é muito legal para essas crianças. O recorde de participação desta edição reforça o crescimento da ginástica artística nas escolas municipais. Para os estudantes, cada movimento é uma oportunidade de aprendizado e superação. Vamos para um breve intervalo. Na volta, todas as informações do programa Bolsa Esporte Municipal, uma ação inédita aqui na nossa cidade que busca fomentar ainda mais o esporte, dando incentivo aos atletas. Eu volto em instantes. Educa Esporte. Toda terça-feira, às 8 da manhã, tem estreia de episódio novo do Caiu na Rede. Espaço para dar visibilidade aos projetos pedagógicos que promovem inovação, aprendizagem e qualidade na educação municipal. Caiu na Rede. Boas ideias que merecem ser compartilhadas. Procurava a adrenalina. Encontrou o fim da linha. Ignorava os limites. Conheceu as consequências. Em 2023, 159 pessoas perderam a vida no trânsito em Campinas. Velocidade foi a principal causa. Motociclista, desacelera, não ultrapasse o limite da vida. O apoio transforma. Ana foi a força que sua mãe Zulene precisava para voltar a estudar. Agora as duas são estudantes. O acolhimento transforma. A melhor lição da professora Fabrícia para o Edilson: acreditar no seu potencial. O incentivo transforma. A maior motivação que a Maria Clara poderia receber: o amor de sua mãe Luciene para continuar seus estudos. EJA, Educação de Jovens e Adultos. Procure a escola municipal mais perto de você. Prefeitura de Campinas. Educa Esporte. E a gente segue com Educa Esporte aqui na tela da Educa TV. Neste segundo bloco, abrimos espaço para o quadro Atletas que Inspiram. O nosso convidado especial de hoje é o ex-atacante Amoroso. Revelado pelo Guarani, ele construiu uma carreira de destaque no futebol brasileiro e internacional. Ele nos recebeu para um bate-papo descontraído, falando sobre sua trajetória dentro e fora dos gramados. Confira aí comigo. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma edição do Atletas que Inspiram. E hoje a gente está com um ex-atacante, goleador, que foi artilheiro não só em times que passou pelo Brasil, mas também na Europa, campeão mundial pelo São Paulo e que tem uma linda história aqui no Guarani de Campinas. A gente está falando com um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, Márcio Amoroso. Bem-vindo mais uma vez. Que isso, eu que agradeço o convite. Poder passar um pouquinho, né, da minha história de vida para essas crianças, né, esses adolescentes que hoje, né, gostariam de ter uma profissão futura envolvida com o esporte. Estou aqui para poder falar um pouquinho e contar, né, da minha trajetória como atleta profissional de futebol.
E aí a gente vê como que você inicia essa carreira, inclusive, vindo para Campinas, né? Que você já não é daqui, Sim. mas você vem para o Guarani numa fase que ali a formação de base, né? É referência até para outros times também. Conta um pouquinho desse momento e dessa importância dessa formação, né? Então, Campinas entrou na minha vida assim de uma maneira muito como se fosse o amor à primeira vista, né? Então eu venho para cá com 15 anos para o Guarani, né? Morar junto com outros meninos sonhadores, né? Que um dia gostariam de poder se destacar no futebol, e a gente sabe que é uma profissão muito ingrata, que nem sempre os melhores conseguem chegar num patamar, né, de grandes craques do futebol mundial. E eu venho para Campinas e me adapto, né, de uma maneira muito rápida, com amizades verdadeiras, né, que eu conservo até hoje. E aquele sonho, né, de dever cumprido, de ter chegado num clube que me abriu as portas, que me deu toda a estrutura para que eu pudesse me tornar o que eu fui dentro das 4 linhas, né? Então, o Guarani na minha vida, Campinas é uma cidade que eu amo, né? Então nunca mais saí daqui, posso dizer assim, como minha cidade, né? Por ser cidadão campineiro também. Fico muito feliz, né, das coisas terem acontecido tudo comigo aqui em Campinas. E esse projeto de formação, você acha importante? Como que você olha e para até impulsionar, né, e trazer novas possibilidades? Eu acho muito importante, né, porque a gente vive um momento, né, um mundo muito estranho, né, de coisas que a gente não tinha a mínima ideia do que nós estamos vivendo hoje. Eu falo não só do aspecto esportivo, mas, né, de um modo geral, né, infelizmente a gente vive uma transição muito rápida, né, e eu espero que esses jovens, né, esses adolescentes que sonham em poder ter uma profissão digna, né, que possam de alguma forma estudar com qualidade, que possam ter dentro do esporte a oportunidade de crescer como um atleta com um sonho para poder você um dia atingir o seu objetivo. Então, assim, acho que a formação ela vem de berço, primeira coisa. Acho que a família estando perto é muito importante, porque assim você consegue dar um norte na sua vida de que se as coisas estão bem dentro da sua casa, não pode dar errado fora. É só você seguir aquela linha ali com dedicação, com profissionalismo, acho que com o trabalho acima de tudo, porque nada vem por acaso, nada é fácil de se ganhar, de se conquistar. E as conquistas, elas não mentem, né? Elas estão ali porque você lutou por aquilo, né? Para você chegar num momento, né, e poder realizar o seu sonho de que você sai da sua casa jovem. Falo da minha experiência, né, como ex-atleta que viveu um sonho, que abriu mão de muitas coisas na adolescência para viver o sonho de se tornar um atleta profissional de futebol. Então foram 20 anos, né, da minha vida como atleta profissional, que começou lá com os 15 anos, já trabalhando, já sabendo o que eu queria para a minha vida, para poder continuar no pós-carreira. Então, tudo isso, né, eu gostaria de passar para esses meninos, né, que possam um dia sonhar em chegar num patamar muito alto, né, em qualquer profissão, que nunca deixem de sonhar, que trabalhem, que se dediquem, né, com dignidade, que tudo aquilo que você conquista com dignidade, você põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Você participou, teve a oportunidade ali de viver uma escolinha ou algum projeto que tenha dado um suporte para esse início? Muitas. Em Brasília, eu comecei jogando na escolinha do Motonáutica, né, que é um clube importante em Brasília. Jogava na rua, jogava em comunidades, participava de vários torneios dentro de locais assim mais humildes, né, posso dizer. E para mim estava tudo bem, o que eu gostava era de poder me divertir, né, não encarar aquilo como uma profissão, porque até então eu não sabia se eu iria chegar aonde eu cheguei como
como atleta profissional. Mas assim, as fundações, né, as instituições, esses projetos, né, que são feitos para as crianças, eles têm que ser feitos de uma maneira muito séria, né, porque você não pode abrir um projeto e logo você encerrar sem que aquilo que você plantou na cabecinha desses meninos não seguiu adiante, porque efetivo, né, de alguma forma aquilo ali pode ser muito frustrante para eles, né? Então, todo mundo que tem esses projetos sociais ou projetos que envolvem crianças e adolescentes tem que, de alguma maneira, fazer com que dê certo, que se prolongue por muitos e muitos anos e que formem realmente meninos para todas as profissões, não só para o futebol. Você que trabalha com bastante jovens, né? Você tem essa assessoria para a carreira. O que não tem um passo a passo, lógico, mas tem algo que deva ser seguido. A gente tem, por exemplo, os Jogos Escolares Municipais, que é bem forte aqui na cidade. Tem o futebol e outras modalidades também. Como que você acredita que possa ter acesso e construir uma carreira para quem deseja viver isso no esporte, mas também para poder ter esse suporte para se tornar um cidadão também, né? Porque o esporte dá essa estrutura não só para você como atleta, mas para você se tornar um cidadão também. Com certeza, né? Porque nem, como eu falei, né? Nem todos vão atingir dentro do esporte a oportunidade de, no encerramento de carreira, se permitir de não fazer mais nada na vida, né? Então são poucos, né? A gente costuma falar que a proporção de 100% são 5 que deu certo e que depois da carreira tiveram uma carreira bem sucedida. Então assim, acho que todos os aspectos que você coloca para os jovens, né, em termos assim de trabalho, de seriedade, de você poder fazer com que esses meninos entendam a oportunidade que eles estão tendo ali naquele momento, né, que de repente pode ser passageira, que eles não vão ter uma outra oportunidade. E quando aparecem as oportunidades de poder eles se desenvolverem dentro dessas situações, eles têm que encarar, né, como uma oportunidade importante no futuro deles, né? Então nem todos vão conseguir chegar lá, mas enquanto você está ali trabalhando, tentando, você não pode desanimar nunca, né? Eu acho que o sonho ele foi feito para todos, né? Ele não vai chegar e vai interromper ele só vai ser interrompido se você não quiser continuar, mas se você continuar sonhando que você vai dar certo, né? Que você vai conseguir trazer benefícios futuros para a sua família. Com propósito. Acho que com propósito, né? Acho que você tem que trabalhar, se dedicar, poder sempre estar também ajudando aqueles que de repente se sintam um pouco mais acanhados, né? Que não sabe. Então a ajuda sempre é importante também de quem está do lado, né? Então muitas coisas aconteceram comigo, principalmente no Guarani, qual eu tenho um irmão até hoje que abriu as portas da casa dele para mim, que é o Marcos Coach Coelho, né? Que é o Nunca Desafio Coach, Marquinhos. Então eu falo para todos, né? Acho que se não fosse a ajuda de um amigo que viu um potencial em você e a gente longe da família, né? Para você se perder ou para você desanimar daquilo que você está fazendo porque você está longe das pessoas que você gosta, né? Ele entendeu que eu pudesse estar na casa dele como eu me sentisse na minha casa. Entendi. Entendeu? Então isso foi muito legal e o sonho continuou, foi passo a passo a gente conquistando e passando por obstáculos, né, na carreira, e no final deu certo. Hoje, né, eu faço diversas atividades, né, fora do que eu pratiquei durante toda a minha carreira. Continua no esporte, com conteúdo de esporte. Isso, continuo, mas assim, eu costumo hoje dizer que tudo aquilo que eu aprendi, que eu vivenciei, não foi só para o futebol. Sim. Né? Foi para uma vida, né? Sim. Lá na frente. E aí você fala desse momento de resiliência até, né? Você teve ali momentos na sua carreira que ficou afastado durante muito tempo por conta de cirurgia no joelho, né? Como que foi esse momento para você? Porque assim, dá esse desânimo, mas para volta com mais
vontade de ganhar, vontade de vencer. Conta em que momento também isso aconteceu na sua carreira. Então, Vivi, assim, eu apareci pro futebol assim, numa situação que eu e Luizão éramos 2 meninos da categoria de base do Guarani e aconteceu da gente jogar junto o jogo do início, que foi contra o Santos em 94. E ali a gente acabou apresentando para o Brasil e para o mundo a dupla Amoroso e Luizão. Sim. Fizemos uma grande partida, 2 gols meu, 2 gols do Luizão contra o Santos, num jogo histórico, né, para o torcedor bugrino e para nós também, porque a gente, 19 anos, eu com 19 para 20, o Luizão com 18 para 19. A repercussão, né? E a repercussão foi, né, positiva, até porque a gente cresceu nas categorias de base do Guarani e para a gente subir vestindo a camisa do time que te abriu as portas, que te deu toda a estrutura para você ter uma carreira, ali foi lindo, né? Mas assim, nem sempre as coisas acontecem daquele jeito que você pensa, né? E eu acabei tendo essa lesão muito grave no LCA, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, em 94. E com 20 anos, e naquele momento foi uma lesão que me atrapalhou bastante, porque eu estava praticamente negociado com o Barcelona, e aí aquilo atrasou minha vida, 1 ano sem poder jogar. A gente sai daquele momento de ídolo, de jogador espetacular para uma incógnita. O que vai ser depois, né, que o Amoroso voltar dessa lesão? Será que ele vai voltar como ele está no momento, né? Sim, então, assim, para mim foi muito difícil entender que era uma lesão muito grave, né, que eu teria que parar por 1 ano. Mas graças a Deus eu caí nas mãos de pessoas importantes e sérias no que eles fazem, né? E fui operado pelo melhor ortopedista do mundo, que era o Dr. Jimmy Andrews, e recuperado pelo melhor fisioterapeuta do mundo, que foi o Nivaldo Baldo. Então não tinha como dar errado, mas e não desanimar, né? Trazer essa história, inclusive, para ver que dá para com certeza. Superar, Isso para mim foi assim uma situação no qual eu entendi os 2 lados da moeda, né? Eu tava bem, de repente eu tô mal, como é que eu vou recuperar para voltar a estar bem, voltar a estar melhor do que antes? E aí era 12 horas de fisioterapia por dia, não tinha fim de semana, não tinha feriado. E foram assim durante 10 meses, né, todos os dias treinando com o Nivaldo lá na clínica dele. E voltei melhor. Voltei depois de recuperado da cirurgia, foram 15 anos jogando em alto nível, né? De glória, né? Amém. Aí você traz esses momentos aí, quais você pontua para quem está acompanhando entender, assim, os seus melhores momentos? Teve o tricampeonato lá do São Paulo, mas fora do país também. O que você destaca? Assim, né? Que nem você falou, né? Quando você tem uma lesão e você não sabe se você vai voltar a jogar como antes, qualquer conquista ela é importante na vida, né, do atleta. E para mim, cada conquista ela tem um gostinho diferente, né? Mas eu acho que pelo momento assim que eu vivi, que eu saio do Brasil como uma promessa, jogo muitos anos fora e retorno ao Brasil depois para vestir a camisa do São Paulo, eu acho que a primeira... O Mundial foi importante, mas eu acho que a Libertadores, eu chegar assim, 3 dias antes de uma semifinal, né, contra praticamente um time que era candidato ao título, que era o River Plate, e poder jogar tudo aquilo que eu joguei, né, nos 2 jogos. Acho que essa volta, esse retorno ao futebol brasileiro em 2005, ele foi realmente triunfal e foi uma resposta para aqueles que não acreditavam que eu voltaria melhor do que eu estava, né, antes de me machucar. Então o trabalho, né, tudo aquilo valeu muito a pena, porque eu volto e conquisto a Libertadores para depois conquistar o Mundial num período maior de tempo com meus companheiros e não em 3 dias ali para você poder conquistar essa Libertadores. Isso é um exemplo até de espírito de equipe, né? Porque você volta e é integrado ali de uma forma... Não, ali não tinha como dar errado, primeiro porque eu já tinha
amizade, jogado com algum daqueles jogadores do elenco do São Paulo. Souza na cobrança do escanteio pela direita, a bola vai passando, olha só para Amoroso! Gol dentro, Souza trouxe com ele o Leonardo, a bola vai sobrar para Amoroso! Amoroso tenta 2 vezes até acertar. Rogério Ceni, Júnior, Roger goleiro, Luizão. Então, para mim foi muito fácil poder me adaptar ao time e ao clube, né? Porque foi muito bem recebido e era a cereja do bolo que faltava para o São Paulo conquistar aquele título, né? Então, para mim, assim, foi magnífico, posso dizer assim, histórico, emocionante, poder ter levantado um título internacional no Morumbi para 86 mil torcedores naquela noite. E onde surgiu o Rei do Morumbi? De onde vem isso? É uma história engraçada, até porque a gente tinha ganhado o jogo contra o River Plate lá, né, no Monumental, tinha classificado para a final, mas o Atlético Paranaense ainda não tinha jogado, acho que contra o Tigres, não sei qual que era, não lembro qual era o time, mas era longe, era no México. E aí acaba aquele jogo, a gente ganha 3-2, eu faço o primeiro gol com a camisa do São Paulo e solto essa, né? Agora já pode mudar lá o nome de Morumbi para Moruntri, porque nós vamos ser campeão. E aí aquela fala, ela gerou uma bomba, né, no vestiário do Atlético Paranaense, no qual colaram reportagem para ideia distribuíram para os jogadores, né, de que eu tinha falado antes de jogar, que era um desrespeito. Mas não era nada, aquela coisa do futebol, no modo que eu estava me preparando. Aquilo era uma fala para mim, era para minha motivação, era para eu poder entrar em campo e mostrar que autoconfiante, mostrar que eu falei, então se eu falei, eu tenho que provar, entendeu? Então deu certo, aí a gente acabou na final ganhando o Atlético Paranaense. E aí consagrar o Morumbi para Moruntri de vez, né? Aí só história, né? Aí é só história. E aí hoje em dia, né, você continua com o esporte, você também está aí trabalhando com o pessoal como comentarista de TV. Então você está bem ativo e também tem essa relação com Campinas, com o Jogo da Família que você faz todos os anos, já é até tradicional, né? Em parceria com a Prefeitura. Eu queria perguntar para você de onde surgiu essa iniciativa e de que forma essa ação impacta aí, que é tão beneficente, né? Impacta as famílias que vocês pretendem todo final de ano, né? Isso é maravilhoso, né? Começou assim, com a ideia de poder fazer com que essas famílias no fim do ano pudessem sentar nas suas mesas, né, com dignidade, ter uma qualidade de vida, ter a oportunidade de poderem ter uma refeição digna, né, que trazesse alegria, né, para essas famílias. E aí, através do convite do Léo, né, da LG Mota Imóveis, de poder, e da Noblu, né, com o Guto, que me aproximaram, na realidade foi a Noblu que me aproximou do Léo, para que a gente pudesse desenvolver esse jogo da família, né, o Amoroso e Amigos. E no primeiro ano eu trouxe uma seleção, né, de atletas, né, que participaram a primeira vez, de atletas em atividades, quanto atletas que se aposentaram e atletas que são lendas, né, do futebol, né, que era a presença de Zé Macia, seu Pepe, Rivelino, Oscar Bernardi, quem estava mais? Não, daquele time, Amaral, falecido Amaral, e aí assim, e aqueles que vieram, que assim, que pouco tempo faz que tinham parado de jogar, que é Iradeco, tinha Marco Assunção, Zé Roberto, Elano, Djalminha, Luizão, Aloysio Chulapa, Alex Dias, André Cruz, Ronaldão, lembrando assim, né, Alex Bruno, nossa, mas Everton, João Paulo, Paulo Sérgio, Guilherme, depois também. O Guilherme, o Gui veio na primeira vez, Roger. Enfim, dizer que foi um espetáculo que deu certo e hoje a gente está indo para o 5º ano, né, do Jogo da Família, Amoroso e Amigos, e a gente foi diversificando, né, fizemos 2 vezes no Guarani, né, no estádio, agora a gente, né, veio para o futsal para
2 anos de futsal. Quem sabe esse ano a gente traz uma surpresa aí para o pessoal, mas com certeza o intuito é em ajudar, de poder você levar esses alimentos até as famílias mais necessitadas e batendo recorde, né? Acho que a gente começou com 5, 6 toneladas e meia no primeiro ano e atingimos o ano passado com 10 toneladas e meia, né, de alimentos para essas famílias aqui de Campinas. Tá joia, então. A gente agradece, né? É algo que envolve a comunidade, vocês trazem isso acho de que volta, né? Em conjunto com a prefeitura, né? Porque eu acho que é importante você frisar que o esporte, ele livra as crianças, os adolescentes das coisas ruins, né? Então, quanto mais atividade esportiva você proporcionar a esses meninos e meninas, eu acho que o país tem como dar certo, porque o esporte ele envolve muito esse tipo de situação, né? Então a prefeitura precisa fazer cada vez mais esses tipos de eventos que faz com que as crianças possam estar presentes perto de grandes ídolos do esporte. E inspirada, né? Como o quadro fala, inspirados por grandes atletas. Então a gente agradece a sua participação mais uma vez, né? A gente fica de portas abertas aí para você e agradece a sua participação no Educa Esporte. Eu que agradeço, tudo de bom para todos. Vamos seguindo em frente com otimismo sempre. Chegamos ao final de mais uma edição do Educa Esporte. Quero agradecer o seu carinho e a sua companhia por ter ficado comigo até aqui. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais! Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.